Senhoras senadoras, senhores senadores, minhas senhoras e meus senhores, neste preciso momento da história política nacional, em que as instituições brasileiras atravessam fases de crise e amadurecimento, nada mais oportuna a homenagem que hoje prestamos à Ordem Demolei. À luz desta irreparável instituição, inspiração jamais faltará a qualquer cidadão, se a decadência moral e de valores que ora experimentamos for transformado em um trampolim para o resgate de um espelho verdadeiramente ético. Deste modo, o dia de hoje é muito especial para o Parlamento brasileiro e em especial para o Senado Federal. Sim, uma pausa em nossas atividades que nos imporemos agora para dedicarmos parte do nosso tempo a homenagear esses jovens que lutam por uma sociedade melhor a cada dia, mesmo contra as adversidades interpostas pelo tempo e pelo nosso próprio mundo. Antes de tudo, reverenciar a Ordem Demolei é contemplar uma história que teve início no ano de 1919, em Kansas City, na região central dos Estados Unidos. Fruto do desejo de um maçom abnegado e dedicado à causa da virtude, ela surge pelas mãos de nosso irmão Frank Sherman Land, que em meio a uma guerra civil iminente, pôde ver na juventude de sua comunidade a esperança de um mundo melhor. Na origem, a organização foi constituída na forma de um clube de jovens. Este clube foi muito propício, pois era uma época de pós-guerra, e muitos jovens que haviam perdido os pais para a Primeira Guerra Mundial precisavam de um modelo masculino e uma referência paterna. Tal lacuna pôde ser preenchida com o cuidado e o amor praticamente paternal que foi oferecido pelo time de adultos que se juntou ao irmão Land para cuidar destes jovens. Após a criação do clube, precisou-se buscar um nome que representasse a instituição. Sob amparo democrático de muita discussão, ficou escolhido que o grupo se denominaria Ordem Demolei, nome dado em homenagem a Jacques de Molay, último grão-mestre da Ordem dos Templários, símbolo de lealdade e tolerância. Embora instituída no dia 24 de março de 1919, somente veio a ser oficialmente patrocinada e apoiada pela maçonaria em 1921, com cujos traços fraternais se tem, desde então, entrelaçado graças à comunhão de valores que não se esmorece jamais. Assim, do ponto de vista da doutrina moral, a Ordem Demolei tem como base o desenvolvimento do caráter e a prática de 7 virtudes que norteiam a vida do jovem para que o mesmo possa tornar-se um ser humano melhor e mais útil à nossa sociedade. Nos campos das virtudes, cabe enumerar o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. Ao lado disso, convém igualmente destacar o compromisso com a defesa de poderosos baluartes de nossa sociedade, como as liberdades civil, política e intelectual. A Ordem Demolei chegou ao Brasil em agosto de 1980, por intermédio do irmão Alberto Mansur. No caso mais específico de Rondônia, ela foi trazida para a capital Porto Velho no ano de 1987 e, a partir de então, já passaram pelas fileiras da Ordem mais de 5.000 jovens rondonienses que têm promovido atividades e ações solidárias de enorme impacto na região.
eu falo porque é o meu estado, o estado que eu represento, o estado de Rondônia, que é um estado de uma população muito pequena. Eu imagino esse universo em todo o Brasil, né, milhões e milhões de jovens, né, estão nessas fileiras. Diante disso, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade, foi sancionada pelo governador do meu estado, Confúcio Moura, a Lei nº 2.567 de 2011, que institui o Dia do Demolei, no estado de Rondônia. Em todo caso, seja em Rondônia, seja em qualquer outro estado do Brasil, o que podemos trazer para esta sessão no dia de hoje é o resultado de um investimento feito pela maçonaria na juventude e que deu certo. Afinal de contas, trata-se de milhares de jovens que lutam incansavelmente pela prática da virtude. Esses jovens que destroem diariamente os muros levantados pelas diferenças com a força da tolerância e do respeito ao próximo, realizam atividades filantrópicas e sociais as mais diversas, conferindo-lhes naturalmente insígnias ainda mais dignas aos bons olhos dos homens de bem. Para concluir, senhoras e senhores, devemos registrar aqui o apoio incondicional da maçonaria, seja pelo Grande Oriente do Brasil ou pelas grandes lojas do Brasil, aos trabalhos realizados pela Ordem Demolei. Da mesma maneira, eu, como senador da República, estou de pé à ordem e reitero o meu apoio e a minha admiração por essa instituição, dedicando-lhe os mais efusivos votos de sucesso nos meus trabalhos e em prol de uma sociedade mais justa e humana. Poderemos, enfim, criar os nossos filhos e netos, imbuídos dos mais puros princípios para a construção do caráter da nossa juventude. Por fim, parabenizo o grão-mestre Ricardo José Gouveia, carneiro da Grande Loja, e o grão-mestre Juraci Jorge da Silva, do Grande Oriente Estadual, ambos do meu estado de Rondônia, em nome dos quais saúdo os demais grão-mestres de todo o país. Também parabenizo o trabalho incansável dos nossos irmãos Joabem e Igor, juntamente com a Secretaria de Relações Públicas do Senado Federal, para a realização desta justa homenagem. Esses sempre assessoraram o senador Mozarildo Cavalcante, grão-mestre Jafé. Eu gostaria de aqui fazer uma referência que ele sempre foi um senador muito dedicado nessas questões, nesta causa, sempre marcando, e eu junto com ele também assinando, né, os requerimentos de homenagem, seja a maçonaria brasileira ou seja a Ordem Demolei do nosso país. Então, eu parabenizo a equipe que nos ajudou, né, para que essa sessão pudesse ser aqui instalada. E, neste momento, agradeço a participação de todos e era o que tinha a falar no meu pronunciamento nesta manhã. Muito obrigado. Passaremos agora, antes de iniciarmos a lista de oradores, para fazer uso da palavra, eu queria registrar no recinto, aqui no plenário, o comparecimento a ilustre preceptora da Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, senhora Tayanara Tomé Borges Pires. Uma salva de palmas, Tayanara. Estrela do Oriente e mãe conselheira adjunta da Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, senhora Márcia Tomé Borges. Representantes da Ação Paramaçônica Juvenil, APJ, representante das Filhas de Jó, demais grandes mestres estaduais e mestres conselheiros da Ordem Demolei. Muito obrigado pelas presenças. Existe aí a presença do grão-mestre eleito do Grande Oriente do Distrito Federal, primeiro da... Registrar a presença do grão-mestre eleito do Grande Oriente do Distrito Federal, quadriênio junho de 2015 a junho de 2013.
de 2019, Lucas Galdiano. Lucas Galdiano. Vamos iniciar agora a nossa lista de oradores e eu convido já para fazer uso da palavra o mestre conselheiro nacional do Supremo Conselho da Ordem de Molay para o Brasil, senhor Ari Ferra Júnior.